para a gente poder dar sequência, que foi sobre, só trazer para vocês o significado literal de concordância, certo? Para a gente estar dando continuidade aqui. Concordância significa literalmente coração unido, coração junto ou um coração. Então tem a ver com sentir o mesmo, ter a mesma visão, sentimento sobre qualquer coisa, situação ou pessoa. Em outras palavras, é se deixar convencer por alguém e por isso passar a ter a mesma opinião e sentimento que o outro possui sobre determinado assunto. Concordar não é acatar, pois tem como você acatar a decisão do outro e mesmo assim não concordar com ele, ou seja, resistir internamente ou sentimentalmente o que essa pessoa diz. Mas quem concorda não sente essa resistência, não pensa ou sente diferente. A pessoa está na mesma página. Quando a gente fala de concordância dentro de um aspecto de reino, com Deus, flui tudo numa boa, porque vocês e Deus estão na mesma página, tanto que tem um texto em Marcos 11. O ruim desse texto de Marcos 11 é porque a tradução para português está meio errada. A tradução diz assim: tendes a mesma fé em Deus. Só que aquela tradução do grego é tendes a mesma fé de Deus. Porque se você tiver a mesma fé de Deus, você vai dizer a este monte: erga-te e lança-te no mar, e assim ocorrerá. Então, uma pessoa que concorda com Deus, ela tem a mesma fé de Deus. Na justiça, isso é ótimo. Né? O Senhor fala alguma coisa, igual a Ezequiel, né? Foi no vale de ossos secos, viu um monte de cadáveres, gente em variados tipos de estado de decomposição, tudo morto lá há séculos ou há anos. E aí Deus chegou: você acredita que eu sou capaz de dar vida a esses mortos aí? Ezequiel, tu que sabe. Então profetiza. Aí ele começou a profetizar, e aí o espírito de vida entrou neles, começaram a refazer os corpos e todo aquele processo. Então Ezequiel, na hora que ele declarou e ordenou o espírito de vida, ele veio de boa. Por quê? Porque eles estavam na mesma página. Ele tinha o mesmo sentimento de Deus de que era possível fazer aquela situação. Só que quando eu concordo na iniquidade, então, se eu concordo com Deus, a gente consegue ficar na mesma página e eu consigo liberar o favor e o agir de Deus na minha vida. Se eu não estou na mesma página que Deus, se eu concordo com opiniões nocivas ao meu respeito, isso significa aquilo que a gente falou na primeira ministração sobre Minas, ou seja, eu permito que Satanás consiga me controlar. Por quê? Porque ele é igual como acontece com o cavalo. Você colocou aqueles choques ali para ele saber qual é o limite dele, não é? Então imagina essas opiniões que você tem a respeito da sua autoestima como esses choques. E aí quando você quer ir avante, né? Ele sente o choque, ele volta. Não, vou ficar aqui nesse quadradinho. É exatamente a mesma coisa. E aí a gente falou sobre a questão de Paulo, né, que a gente leu aquele texto, que eu citei o texto de Romanos 7, 14 e 25. Quando eu concordo na iniquidade, quando eu concordo com opiniões nocivas, daquelas pessoas que exerceram uma influência sobre mim, que tem algum nível de autoridade, ou inata ou concedida, eu começo a vir no comportamento de auto-boicote, ou seja, auto-boicote é a mesma coisa que auto-sabotagem, é tudo igual. São todos os comportamentos, são todas as formas de pensar e de sentir e consequentemente, de agir, que você faz que prejudica a você mesmo. Você sabe que não deveria fazer aquilo. Você sabe que não deveria estar pensando dessa forma. Você sabe que não deveria estar com esse determinado comportamento. Mas você vai lá e faz como acontece com o tiozinho aqui do vídeo, que ele com certeza está dizendo: ó, anda devagar, anda quieto que vai dar tudo certo. Aí de repente ele viu o holofote, viu as luzes, viu não sei o que. Isso é autossabotagem, é aquele conceito assim, ó. Eu lembro, foi o quê? Umas semanas atrás, não, tem uns anos atrás, eu lembro que eu ministrei para uma pessoa e falei assim: ó, você tem tanto autossabotagem que assim que você percebe que uma pessoa confia em você, você automaticamente começa com um padrão de comportamento para quebrar a confiança dessa pessoa. Tipo, nossa, fulano acredita tanto em mim.
Espera aí que eu vou mudar isso em 2 toques. Aí ele começa a quebrar a palavra, descumprir compromissos. Se você coloca ele para cumprir uma tarefa, eu tive vários funcionários assim que eu comecei a ter que ministrar sobre autossabotagem. Eu falei assim, ó, você está percebendo que eu tive um rapaz que foi assim, ele começou como auxiliar no coisa e ele tinha um sonho de ser supervisor de algum setor, de alguma empresa que eu trabalhei lá. Só que era aquele negócio, né? Assim que ele pediu a oportunidade, ele falou assim, não, porque nunca ninguém me deu oportunidade na vida, mas eu acredito que agora eu esteja preparado. Ele tinha todo o comportamento de um autossabotador, né? Que tecnicamente você percebe um autossabotador porque ele tem um jeitinho muito camuflado, sabe? Tem uma parte dele assim que é meio sempre com o pé na porta e a mão na maçaneta, porque para a primeira oportunidade ele dá uma corrida. Mas ele disse, na certa, né? Ele tava indo num psicólogo. O psicólogo disse para ele, vai encarar essa parada, e ele foi. E ele disse, eu quero uma oportunidade. Beleza, na primeira semana tudo muito ok. À medida que começou as crises dentro da alma dele, sabe, na mente, aquelas tentações da mente, você não vai conseguir, você não vai dar certo, ele começou a chegar atrasado, ele começou a fazer as tarefas pela metade, o que ele não fazia pela metade, ele não fazia. Se ele não fazia pela metade, ele fazia errado, coisas que antes ele dominava tranquilamente. E aí eu lembro que eu peguei e fui conversar com ele e falei assim, você não vai conseguir ser supervisor dessa forma. Aí eu falei assim, porque você não tem como ser supervisor por causa da bondade do coração das pessoas. Você tem que provar o seu valor. E ele, eu falei, não, mas você está percebendo? Ó, você chegou atrasado com o horário. Você não sei o que. Você me vê chegando atrasado? Eu não quero me importar com os outros gerentes que você teve. Você me vê chegando atrasado? Você é meu funcionário, você tem que copiar a mim. Se eu dou esse precedente, você tem que fazer igual. Se eu não dou, você não tem que fazer. Se você me vê chegando atrasado, não, então não tem que chegar atrasado. Sou eu que vou promover você. Você não tem, independente se quando você trabalhou na empresa tal, o gerente, querido, eles são eles, eu sou eu. Tipo assim, eu entendo que eu não posso cobrar do colaborador aquilo que eu não estou disposta a fazer. Você me vê fazendo essas coisas? Não, então também não pode fazer. E tem que seguir essa regra. Você está fazendo. Eu falei assim: olha o detalhe, antes de você me pedir promoção, olha como é que tu era. Olha aqui. Aí eu peguei, imprimi o histórico de chegada dele. Eu falei assim: olha aqui. Que profissional. Faltava só por motivo. Se ele chegasse atrasado, era justificado mesmo. Ou atraso no trânsito, ou deu uma ferrada no carro, ou alguma coisa séria. Fora isso, eu falei assim, olha aqui. E depois tu pediu promoção, olha os seus horários. Você tá fazendo isso de propósito? Não, é que ultimamente me bateu um sono. E aí eu falei assim, isso é autossabotagem. Eu falei assim, quantas vezes você já fez isso? Ele, um monte de vezes. E eu nem entendo por que eu faço isso, mas de repente eu começo a ficar nervoso. Começa a me dar uma ziquezira. E quando vê, eu tô colocando os pés pela mão. Quando eu ver, eu tô fazendo isso. Eu falei assim, então vamos começar devagar. Vamos esquecer da promoção um pouquinho. Vamos tratar essa sua autossabotagem aí. Porque senão você nunca vai chegar a qualquer lugar. Você vai passar a vida inteira ansiando, 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 e como diz lá em Thiago, e nunca tendo. Eu falei assim, não, vamos tratar isso primeiro, da questão da sua autossabotagem. E aí a gente tem todo um processo para ele começar a entender. Eu falei assim, então já que você tem uma certa dificuldade, eu vou trocar você de setor, eu vou colocar você para venda mais forte de atendimento, para você se acostumar a falar com as pessoas. Porque você vai ser obrigada a falar com a pessoa, certo? Então eu vou tirar você desse setor que você fica lá, cafunado lá no canto, vou te jogar aqui pra frente para você começar a treinar para falar com a pessoa. Aí vai dar gagueira, vai dar não sei o que, tá, o banheiro tá perto mesmo, vai, corre, falei com ele. E a gente começou todo um trabalho para colocar, porque ele já estava com comportamento de autossabotagem. Outra coisa que eu falei com vocês também é que você precisa aprender a mudar o seu coração. A gente sabe que tem um processo de exposição da verdade. A exposição da verdade vai conduzir você ao arrependimento. E o arrependimento vai, se você decidir, vai ter a conversão.
Eu não vou falar sobre o arrependimento de uma maneira total hoje, porque a gente vai ter tempo para falar sobre isso, mas eu digo que um dos frutos do arrependimento é a mudança, e a mudança é a conversão. Não existe verdadeiro arrependimento que não gerou conversão. Se você vê que uma pessoa se arrependeu, mas não houve uma mudança e uma conversão nela, esse arrependimento ou não foi verdadeiro ou está incompleto. Todo o objetivo do arrependimento, de mudar sua forma de pensar, é para que haja em você uma conversão, uma mudança de rota, uma mudança de atitudes. Entende? Uma mudança de mente, uma mudança de coração. E isso vai ser produzido à medida que você não tem medo de saber a verdade das coisas. Eu falo para todo mundo que já me ouviu falar sobre isso também. Eu prefiro sempre estar certa. Eu não gosto de viver na ilusão de que eu estou certa, se na realidade eu estiver errada. Sabe, amados? A justiça, ela é uma coisa muito milenial, sabe? Ela deve ter mais de 200 mil anos, assim. Só que a verdade é, quando você se depara com a justiça, ela é um assunto novo para você. E você não pode tratar a justiça como se fosse uma coisa fácil de ser trabalhada, porque não é. Por quê? Porque o objetivo de Deus é destruir toda a vida que você conhece e construir uma nova. Quando a gente fala sobre para você aceitar o reino de Deus na sua vida, eu estou falando para você aprender a se acostumar a ter a sua vida, que você conhece hoje, virada de cabeça para baixo. Tudo vai ser diferente. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade para permanecer no caminho de Deus, porque quando elas entram no caminho de Deus, o que elas esperam? Que Deus venha fazer uma versão 2.0 da vida que ela tinha antes. Então, essas coisas eu não gosto, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu não gosto. Isso daqui eu vou permitir que Deus trabalhe. Essas coisas eu gosto, essas coisas então eu irei manter. E aí ela começa a ter bater de frente com Deus. Porque o objetivo de Deus é que você se torne uma nova criatura. E nova não é uma versão melhorada da antiga, é uma outra pessoa. É uma outra vida. É outro. Totalmente outro. E aí é onde vai muitas oscilações, por quê? Porque sem querer você acaba se agarrando a coisas que você aprendeu que eram boas, mas que na realidade, se você vê o resultado final, porque se uma coisa é boa, ela vai ser boa do início ao fim. E não importa quantas vezes você faça aquilo, ela vai continuar sendo boa. E não importa quantos anos se passem, ela continua sendo boa. Agora, uma coisa que começa boa hoje e fica ruim amanhã, ela nunca foi boa. Ela só é um veneno açucarado. Então, quando eu falo para que você precisa converter, eu já quero dizer para você, você vai ter que aprender a perder o medo de saber a verdade das coisas. Você vai ter que amar muito a verdade. Amar ao ponto que mesmo quando você se sinta desconfortável, mesmo quando você se sinta envergonhado, você ainda vai se encaminhar para aquela luz ali. E pensa assim, agora tá complicado, mas depois vai ser bom, porque depois eu serei livre. E se eu permanecer livre, não há nada que eu não possa fazer que eu não tenha êxito nisso. Agora parece que essa vida, Moisés, de cuidar de ovelha, de cuidar de gadinho, de morar no deserto, tá cômodo, tá confortável, né? Todo dia a mesma coisa, tu já sabe como funciona. Tem algumas paradas meio chatas, porque, né, morar no deserto não tá perto de nada. Então, te der com certeza tem os seus perrengues, mas é administrado. Mas lembra, Moisés, você era um príncipe, lembra, Moisés? Você era um libertador, não adianta ficar correndo disso aí. Não adianta ficar correndo disso aí. Não, mas eu sou um bom pastor, com certeza, você é inteligente. Eu acredito que você consiga ter sucesso em tudo que você meter a mão para fazer. Mas a pior coisa do mundo é ter sucesso na coisa errada. E aí, quando eu falar de conversão para você, eu estou dizendo, vai ter coisas que serão bem fáceis. Assim, tem coisas que eu estou falando hoje para você que já está morrendo no seu coração. Então, quando você se deparar com isso,
2 toques você vai remover. Mas tem outras coisas que elas vão estar tão vivas que você vai ter que matar elas. É por isso que lá em Eclesiastes 3 é dito que há tempo de morrer e há tempo de matar. Por que você tem que matar? Porque elas não vão morrer fácil. Então você vai ter que insistir, 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 até que esse comportamento morra, até que aquela vergonha vá embora, e você vai ter que continuar insistindo. Eu não vou mentir para você, vai ter coisas que vai ser mais complicada de mudar que a outra, porque você se acostumou a ver aquilo ali como muito vantajoso ser assim. Muito vantajoso ser daquele comportamento. Aquilo ali, tipo assim, não, mas essa vantagem eu não quero abrir mão. E eu fico olhando para a justiça e ela parece insegura demais. E por que vai parecer uma coisa insegura? Porque é nova para você. E tudo que é novo, a gente tem a tendência de ficar desconfiado. Mas não, não fica desconfiado com a justiça. É novo só para você. Mas, ó, é uma parada bem antiga. Só que eu vou falar outras coisas que também vai impedir a conversão do seu coração. Além da questão de você ter medo da verdade, além da questão de você não meditar nessa verdade, e a meditação é importante. Uma coisa que eu quero que eu sempre ensino é que você precisa, não rejeite nada de primeira, não aceite nada de primeira, mas você tenha tempo para analisar tudo e depois reter o que é correto. Não rejeite nada de primeira. Se você nunca ouviu falar sobre aquilo, você escuta e depois você para pensar. Medite sobre isso, porque como eu falei, às vezes, usando o exemplo da DR de novo, a outra pessoa quer falar umas verdades, que é verdade só para ela está completamente equivocada, mas se você não está disposto nem a ouvir aquilo, se você não estiver disposta nem a ouvir aquilo, como é que você vai conseguir tirar o cisco do olho da sua esposa ou do seu marido? Porque não significa que o fato de ela estar sentindo tudo aquilo seja realmente a forma como ela está enxergando ou como ele está enxergando. Mas se você tiver medo da verdade, você não vai conseguir ajudá-la nem a enxergar a verdade no engano que a pessoa se encontra sobre isso. E além dessas coisas, né, que eu estou falando para vocês, porque o que pode impedir a conversão é o que eu quero falar hoje, eu coloquei mais 7 coisas. A primeira dela é não entender que conversão, assim como o arrependimento, é um processo que precisa ser executado sempre que houver identificação da iniquidade em seu coração. Existe uma ilusão, e eu não sei em que momento a religião começou a ensinar isso para as pessoas, que o arrependimento é um processo de uma única vez. Mas a maioria das pessoas acreditam nisso. Não, eu já me arrependi, eu já me converti a Jesus, eu tinha 8 anos de idade. Ok, querido, beleza. Só que a conversão eu não vou dizer que é um processo diário, porque nem todos os dias você está sendo ministrado sobre uma área que você tem que tratar. Mas ele precisa ocorrer todas as vezes que você perceber que existe em você um padrão que não está ajustado, que não está de acordo com a justiça. Então, você precisa entender que todas as vezes que foi identificada uma iniquidade na sua vida, você vai passar pelo processo de arrependimento e conversão. Tem um texto que eu não coloquei aqui, que foi um texto em que Jesus conversou com Pedro, acredito que isso também está lá em Lucas, que ele chegou assim: Pedro, Satanás me pediu para te peneirar como trigo, mas quando você se converter, você fortalece seus irmãos. Aí quem lê aquele negócio, mas Pedro não era convertido? Não, Pedro era convertido. Mas naquela área que Satanás queria trabalhar na vida de Pedro, ele não era. Pedro já tinha recebido o evangelho, ele já tinha aceitado a Cristo, ele já tinha tanto que Pedro é aquele cara que mesmo que ele dizia para Jesus, Jesus, mesmo que todo mundo te abandone, eu jamais te deixarei. Mesmo que todo mundo fique com vergonha de caminhar com você, eu não vou ficar escandalizado. Só que havia uma área de covardia no coração de Pedro. Pedro tinha limite nesse negócio, não é sobre todas as coisas. Eu posso até não fazer o que eles fazem, mas eu tenho o meu limite em caminhar contigo. Há um limite em mim.
Só que ele não sabia. E aí o pessoal quando lê, não, quando ele se converter, querido, a conversão é um processo que precisa ocorrer cada vez que uma área de iniquidade for identificada. A outra coisa que eu quero falar com você, né, é não ignorar a importância do seu coração, né? É uma das coisas que eu já falei, querido, vocês estão só mecanicamente, tá faltando coração aqui. Você tem que envolver o seu coração. Por quê? Porque se você faz as coisas externamente, mas não muda o seu coração, daqui a pouco você vai voltar a praticar aquelas coisas que você foi repreendido. Por quê? Porque os sentimentos permanecem intactos. Você até pode ter mudado a sua maneira de pensar, mas você não meditou o suficiente para a sua alma entender que aquilo ali que você recebeu de instrução é o seu novo tesouro. É por isso que fala lá em Hebreus, Hebreus 10 diz assim, ó, quando ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Pior que não faça, por favor, não fique distraído, né? Se concentre naquilo que a pessoa está dizendo. Não diz para não endurecer o coração. Por quê? Porque a palavra precisa entrar no coração. Se entrar no coração, vai gerar um sentimento correspondente. Esse sentimento vai estruturar suas novas ações. Se você ignorar, rejeitar a importância do coração, você não vai importar de... O que você vai fazer? Você vai pegar o sentimento que está dizendo... que está batendo de frente com aquela informação nova, o seu desconforto, a sua incredulidade, não aceito isso, não concordo com isso, não acho que seja assim, e aí você não vai tratar isso, você vai só na frente da pessoa, você vai acatar o que ela está dizendo, não, com certeza, amém, aleluia, nossa, é isso mesmo, e por dentro, nem é tanto assim. O que vai acontecer? Mais um tempo você vai voltar a se comportar daquela maneira, porque você não entendeu que do coração é que depende toda a sua vida. Toda a sua vida. Você não pode ignorar, senão isso vai impedir a sua conversão. A terceira coisa que eu botei aqui, ter medo do próprio coração. Cara, isso é uma parada que corre o tempo todo. Autodiscernimento, uma palavrinha que para alguns dá um arrepio da nuca até a sola do pé. Você tem que fazer autodiscernimento. Você precisa saber o que está no seu coração. Não tem como você governar uma coisa que você não conhece e uma coisa que você não entende. Não tem como você governar a si mesmo se você não tiver total controle do seu coração. Não tem como isso. Não tem como você pegar. Como você vai governar se você não entender as coisas? Sem entendimento não tem governo. E aí, se você tem medo de saber, e pensa assim, né? Eu gosto muito de uma expressão que a minha irmã usa, que a Chiu fala assim, querido, quando você veio para o reino, esses 100 elefantes que tinha na sua vida, Deus já via. Você era o único que achava que só tinha um elefante de problema na sua vida. Deus sempre viu os 100. Então, o fato de agora você ter descoberto o segundo elefante não significa que agora o mundo caiu, a casa caiu porque você descobriu que tem um elefante. Os 100 sempre estiveram lá, era você que era o ignorante, você que não sabia o que tinha no seu próprio coração. Deus já sabia, quando ele aceitou, ela recebeu, tá de boa, mas eu vou ter que tratar isso aqui, 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 isso aqui. Já estava tudo claro. Tipo assim, ele já tinha comprado você, já sabendo como você estava naquele momento. Então, se você fica, não, eu não quero saber o que está dentro de mim. Não, eu não quero olhar, eu não quero ouvir. Se você tiver medo do seu próprio coração, como é que você vai jogar esse lixo fora? É a mesma coisa de achar que cada saco de lixo tem uma cobra dentro, então você manda o fulano recolher. Entendeu? Fala de cobra porque é o bicho que eu ainda tenho um certo respeito. Os outros têm. Os outros não estão muito. Os outros. A cobra, apesar que se tiver eu e outra pessoa, por causa da pessoa, eu pego a cobra, né? Alô, testemunha aqui, né? Eu dou jeito. Se tiver outra pessoa e só sobrar eu e a outra pessoa pular 50 metros de distância, eu dou jeito na cobra, assim, entendeu? Mas eu evito, assim, tipo assim, cobra e mulher não dá muito bem, né? Não dá pra dar muita trela também, não. Então, tipo assim, eu evito.
Se você ter medo do seu próprio coração, de saber, sabe? Às vezes, exemplo, uma das coisas que paralisam muito é a questão de ansiedade e medo. E direto. Só que às vezes, por que você está com medo disso? Eu não sei. Vamos olhar. Já estou ficando nervosa. Já estou ficando nervoso. Não, ok, tudo bem. Vamos continuar olhando para ver o que é isso aí. Por que você tem que saber o que se diz com medo? Se você não descobrir o que te deixa com medo, e Satanás souber mais, eu falo isso para os meus filhos, você não pode deixar Satanás manjar mais de como te paralisar do que você de vencer ele. Aí ele sabe, não, se eu, quer ver, fulano lá, ele acha que não, mas ele valoriza muito o exemplo, faz de conta. O Ramon, ele acha que não, mas se o Cef falar um negócio para ele, ele já valoriza. O Cef é o seguinte aqui, ó, chega e faz assim, ó. Essa semana o Ramon tem um negócio para fazer. Eu vou pegar e eu vou botar um. Aí o Cef tá lá todo descoberto, que não guardou o coração, não tá vigiando os passos dele. Aí eu começo, aqui eu tô representando Satanás, começo a encher a cabeça do Cef para ficar contra o Ramon. E o Ramon valoriza muito a palavra do Cef. Chega um momento, vai lá tomar um cafezinho, comprar um pãozinho, o Cef vai lá e aperta o calo do Ramon. Aí o Ramon. Não, mas se o Cef falou. Então é. Aí quando chega a oportunidade passou, porque o que ele está lembrando é da palavra. Ele não sabia que ele valorizava tanto a tua opinião e tu não estava percebendo que estava sendo usado para atacar ele. Porque nenhum dos dois estão guardados. Ele não sabe o que está dentro do coração dele, o lugar que você ocupa no coração dele, e você não estava protegendo teu coração sabendo que Satanás não é inimigo da tua mente. Satanás é inimigo da sua alma. Ele sempre vai querer levar você a concordar com ele para poder ter controle na sua vida. Aí você vai lá e é usado como boca de Satanás na vida do Ramon, e aí aquela oportunidade que o Ramon deveria ter, ele não alcança, porque ele ficou paralisado com aquilo que você disse para ele. Se você tiver medo, querido, Deus não se incomoda com a sua sujeira ou com o nível de lixo que ainda há no seu coração. Você viveu no mundo, você foi educado lá. Existe um monte de padrões ou iniquidade que está na sua vida. Isso não tem problema. O problema para Deus é sempre a falta de arrependimento. Nunca é o tamanho do pecado que você cometeu. Quem valoriza mais o seu pecado do que o seu arrependimento é a religião. A religião é que uma vez pecador, sempre pecador, e você nunca vai ficar limpo. A religião que diz que não importa o quanto você se arrependa ou mude, né? O mundo também diz assim, né? Uma vez alcoólatra, sempre alcoólatra. Uma vez viciado, sempre viciado. Por quê? Porque o mundo e a religião são duas faces de uma mesma estratégia de Satanás. Então, não é isso. Para Deus, ele acredita que você é capaz de ser outra pessoa. Então, não importa como você está agora, não importa como é que o seu sentimento, o que vai importar é o que você vai fazer com esse lixo. Quando essa área da sua vida for exposta, quando essa área de tratamento for exposta, o que você vai fazer com esse lixo? Ah, mas eu estou tratando tão devagar. Ô, amor, você está melhor do que muitos que estão fugindo ainda para tratar isso aí. O que vai ser feito é o que importa para Deus. Como é que ele vai resolver isso? Ele vai querer tratar ou ele vai continuar guardando o lixo? Não importa se o lixo é de 1 quilo ou de 50 toneladas. Não faz qualquer diferença. Deus sempre valoriza muito mais o arrependimento do que o pecado. Por isso que sempre que um pecador se arrepende, há uma festa. Não se incomode com mas eu já fiz tanta coisa errada, eu já fiz, e a gente vai falar sobre isso um pouquinho. A outra coisa que eu quero falar é não compreender os processos da alma e o seu poder sobre ela. Não entender que a alma vai guardar tudo que você considera importante ou relevante, que a alma vai processar as informações e vai estruturar o seu comportamento de tal maneira que você sempre haja de acordo com aquilo que você considera relevante. Então, se para você a mentira é uma coisa relevante, sempre que precisar, a alma vai usar o recurso da mentira para que você se conduza por esse caminho. E o seu poder sobre ela? O poder sobre a alma, eu gostaria de citar Salmo 131, versículo 1 e 2.
Salmo 131, versículo 1 e 2. Eu achei que eu não tinha lido aquela parte de Pedro, né? Mas tá aqui, tá. Lucas 22, 31, 32. Eu li, sim. Salmo 131, versículo 1 e 2 diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Davi aqui não está dizendo que a alma dele era infantil. Ele estava dizendo que ele tinha o mesmo controle sobre a alma dele como uma mãe tem sobre a criança de colo. Como uma criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Eu não sou soberbo, eu não quero. O que é soberbo? É eu me colocar numa posição acima do meu nível de autoridade. Nem altivo o meu olhar, eu não procuro grandes coisas, coisas demasiadamente maravilhosas para mim. Significa o quê? Eu quero viver no meu caminho, eu quero cumprir o meu propósito, eu não sou cobiçoso, eu não quero viver a vida de ninguém, eu não quero ser outra pessoa. E por que que eu, Davi, consigo fazer isso? Porque eu mando na minha alma. Eu digo, a gente vai por aqui e a gente vai permanecer aqui. Eu vou ficar nesse lugar. Eu não vou sair daqui. Só que muitas vezes, uma das coisas que Satanás começa a colocar na sua cabeça e você acredita, é que você não tem poder nenhum sobre as suas emoções. E aí o primeiro ataque emocional que você corre, você já cede. Você não ministra na sua alma. Ou você começa a tratar a sua alma como se fosse seu próprio inimigo. Ai, esse meu coração é um problema. Não, amor, o problema não é o seu coração. O problema é a falta de governo sobre o seu coração. É porque você não acredita que tem poder que vai chegar, não. Calma, alma. E eu acho muito interessante que Davi foi uma das pessoas que mais falou nos salmos dele. Tanto que os salmos de Davi é tudo em primeira pessoa, a maioria deles. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E não fala assim, o Senhor é o nosso pastor. E por que ele falava muito na primeira pessoa? Porque ele sempre ministrava o próprio coração. Ele lembrava a alma dele. Você vê em vários textos, por que te perturbas, ó minha alma? Por que você está agitada dentro de mim? Né? Se lembre de como Deus falou conosco no monte tal, no monte tal, no monte tal. Se lembre de como Deus ministrou as nossas vidas no monte tal. Por quê? Porque o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Ele nos faz deitar em pastos verdejantes. Ele refrigera a nossa alma. Mas quando você acredita que Satanás tem mais poder sobre o seu coração do que você mesmo, você não consegue se converter. Porque a maneira de você converter o seu coração é purificando ele na obediência à verdade. Então você tem que aprender a fazer a sua alma se submeter à verdade. Se a sua alma não se submeter à verdade, você não vai conseguir manter o seu coração puro e limpo. Mas para a sua alma se submeter, ela que é uma criança, ela que é o elemento vulnerável, ela precisa de um governo e de um comando seu. E isso, eu estou falando sobre qualquer coisa na sua vida que vai atrapalhar você de se conduzir na justiça. E eu estou falando também sobre a sua autoestima, que é o ponto de hoje. Porque quando você começar a querer se mover dentro do propósito de Deus, as minas vão explodir. E a sua autoestima, a sua visão incorreta de quem você é em Deus, é que vai quebrar suas pernas para que você não permaneça no caminho que você tem que andar. E se você não chegar à alma, agora nós somos outra pessoa, vivendo uma outra vida, num novo caminho, a nossa reta é essa daqui. Se você não aceitar essa verdade e não meditar nela para que você concorde comigo sobre isso, você não vai conseguir ter poder sobre o seu coração.
A outra coisa, que é o quinto passo que nos impede de converter-nos de coração, de todo o nosso coração, que a gente pode entregar algumas áreas para Deus e outras não, é não entender ou aceitar os processos da justiça de Deus. Há coisas das estratégias de Deus, a gente vai botar a justiça aqui como estratégia, que é para todo mundo, e eu e você vamos passar pelas mesmas coisas. Mas tem coisa que tem a ver só com ele, ou só com ela, ou com você. E não tem absolutamente nada a ver comigo. Tem coisas que, se Deus fizer a mesma coisa na vida dele e na vida desse daqui, nesse daqui vai funcionar e esse daqui vai ferrar com tudo. Então, às vezes, para obter o mesmo resultado numa mesma área, com esse aqui vai agir de uma forma, com aquele ali vai agir de outra. E você precisa aceitar que, apesar, como eu digo, Deus não ama todo mundo, Deus ama a cada um. Ele enxerga o indivíduo para formar o relacionamento de um todo. Não é assim, igual um grande purê de batata, que pegou um monte de batata, misturou tudo e você não sabe a diferença, que tamanho eram as batatas antes de virar um purê. Não, na verdade é sempre uma salada. Você consegue identificar os legumes e as verduras separadamente, mas você consegue trabalhar para que eles se harmonizem. Esse é o conceito da justiça. É sempre uma salada, amor. Raramente é um purê. Poucas coisas são iguais ao purê. Na maior parte das vezes é uma salada. Então vai ter coisas que não adianta você chegar assim, mas comigo, às vezes acontecia isso, né? Eu querer tratar alguma coisa na vida dos meus filhos, mas comigo isso não funciona, amor. Esse é aquele processo pão d'água, amor. Pão d'água é uma coisa que todo mundo come. Esse processo é igual para todo mundo. Não tem essa que com você, alecrim dourado, a parada é diferente. Não é, não. Agora, mas por que com fulano é assim e comigo é assado? É porque com você, nesse aspecto não é pão d'água. Nesse aspecto é aquele negócio que só funciona contigo. Não entender os processos de Deus vai impedir a sua conversão, porque você precisa entender que ainda que a conversão seja uma decisão sua, convertei-vos ao Senhor de todo o vosso coração, rasgai o vosso coração. O processo do arrependimento para te conduzir à conversão é uma ação de Deus. É a bondade e a severidade de Deus, eu acho que está em Romanos 2 ou Romanos 3, que te conduz ao arrependimento. Conduzir você a mudar sua forma de pensar, criar situações para que você mude a sua forma de pensar, é um processo de Deus. A conversão pode ser até um processo seu. E será, porque tem que jogar o lixo fora, e o lixo é você que vai decidir o que permanece ou não permanece no seu coração. Mas as ações para te conduzir ao arrependimento sempre serão divinas. E você precisa entender que há coisas que você vai passar igual a todo mundo, e tem outras coisas que é exclusivamente sua, por causa de quem você é e também do propósito que você irá viver. Por quê? Porque cada um de vocês tem uma função para executar, uma missão, uma profissão, podemos dizer assim, para executar no reino de Deus, dentro da vontade de Deus. E em Sião, todo mundo é provado para ser aprovado. E tem certos treinamentos que diferem de pessoa para pessoa, porque nem todo mundo vai ser médico. Entende? Não vai ter só médico na vida. Vai ter cozinheiro, vai ter mecânico, vai ter padeiro, vai ter costureiro, vai ter o faxineiro, vai ter... Então, cada uma dessas pessoas, por causa das posições que elas ocupam, irão passar por processos diferentes. Então, você tem nem tudo dá para você se comparar com a outra pessoa. Nem tudo. Só nos aspectos que é área comum para todos, sabe? Que é o pão d'água. No pão d'água vai. Agora, querido, tem uns que vai comer croissant e você não gosta de croissant, então o teu negócio é lasanha, com você vai ser um estilo mais de lasanha. A outra coisa que eu quero falar com vocês é 1 Samuel 15 e 23.
que é uma coisa que impede a nossa conversão, é a idolatria e a feitiçaria. Diz porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E a obstinação ou a teimosia, dependendo da tradução que você está lendo, é como o pecado de idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, o Senhor também rejeitou a ti para que não sejas rei. E aí, quando eu estou falando de idolatria e feitiçaria, eu realmente estou falando de rebelião e teimosia. E geralmente uma pessoa rebelde, eu quero que você entenda isso. Rebelde não é você ter a sua própria opinião. Quando nós falamos de rebelião, nós estamos falando de você se opor a uma autoridade superior à sua. Um rebelde sempre é contra uma autoridade. Não existe rebelde de alguém que discorda das coisas. Um rebelde, ele não aceita o governo e a autoridade do outro sobre a sua vida. Mas eu quero dizer algo para você. Querido, na sua vida você vai mandar e ser mandado. Todo mundo, sem exceção. Eu até falo, se você não aprender a ser um bom liderado, você nunca será um bom líder. E ponto. Por quê? Porque você vai pegar os seus liderados e usar ele para benefício pessoal. Você nunca vai conduzir as pessoas no caminho que ela tem que andar, porque você não permitiu que as pessoas te conduzissem no caminho que você tinha que andar. Então, tecnicamente, você não vai ter moral para conduzir as pessoas no caminho que elas têm que andar. Então, sempre você tem uma pessoa que você se submete. Acabou. Isso é todo mundo. E a rebelião tem a ver de você não aceitar isso. A teimosia, ela já é primas, irmã, não sei como é que fala, mas é por aí. A teimosia parece muito com rebelião, mas a teimosia, ela está muito vinculada a você. Às vezes o teu problema não é com a autoridade da pessoa, é porque você não quer viver outra, você não quer mudar a sua opinião. Isso é a teimosia. Tipo assim, a teimosia, enquanto a rebelião é o quê? Tudo que aquela pessoa diz, eu não vou concordar, eu não vou aceitar, né? E aqui eu tô falando dentro de um ambiente correto, ou seja, ela é uma verdadeira autoridade. Não é uma pessoa que se paga de presidente da república e é um cara louco que tá no sanatório, certo? É uma verdadeira autoridade. Mas a teimosia, ela independe de quem está falando, ela ainda quer permanecer na opinião dela. Pode ser o Beltrano, o Ciclano, não importa, eu ainda quero ficar no meu lugar. E é muito interessante que a rebelião, ela é tratada como feitiçaria. E a teimosia ou obstinação, ela é tratada como idolatria. E por quê? Porque a raiz da idolatria é você divinizar a sua própria opinião. Uma vaca, por que ela se torna um deus na Índia? Porque de repente ela começou a mugir, a fazer milagres? Não. Em algum momento da história, os indianos começaram a acreditar que a vaca era um deus. Por eles começarem a aceitar a opinião deles como se fosse a própria verdade, o churrasco deixou de ser comido. Você acha que o sol começou a... Você acha que o sol... A vaca lá morre de velho. E eles estão passando fome, é um dos países mais miseráveis do mundo ainda. Então, você acha que o sol é um deus? Não é. Você acha que de repente, meu Deus, eu recebi a luz do sol, eu fui curado, o sol falou comigo? Não, mas quando é que o pessoal começou a adorar o sol? Porque a idolatria é isso. A idolatria é quando você pega a sua opinião e acredita que ela é a única verdade que existe. E aí você transforma uma vaca, um sol, num deus, ou você se torna ateu e diz que Deus nenhum existe. E a teimosia é como a idolatria. E culto a ídolos do lar. Por que o termo ídolos do lar? Porque ídolos do lar, querida, é aquela coisa que tem dentro da sua casa que só você sabe. Não é todo mundo que sabe que você pensa daquela forma ali, não. Nem toda opinião que você tem contrária à verdade, as pessoas sabem disso.
Não é um ídolo público, não é como acontece quando a gente vai em Nova Veneza, Caravaggio, ou aqui em Siderópolis, que tem aquela santona lá, né, por aqui, né? Não é um ídolo público que cada um que passa, não, é do lar. É só quem é mais íntimo, quem é mais chegado, que sabe que você discorda da verdade sobre aquilo ali. E quando a gente fala sobre feitiçaria, eu quero falar tanto sobre a sua tentativa de manipular as coisas a seu favor, porque existe esse aspecto de manipulação na feitiçaria, quanto o encantamento, aquela ilusão de estar certo quando você está errado. A feitiçaria, ela envolve esses dois aspectos, aquela sua busca, aquela busca. O feiticeiro é isso. É aquele que faz, cara que vende a alma até pro diabo para conseguir aquilo que ele quer. Ele faz todos os esquemas para conseguir o que ele quer. Para não, existe essa rota, existe isso que foi dito para mim, mas eu mais uma vez, eu estou falando de oposição a uma autoridade legítima e correta. Certo? Não uma autoridade ilegítima e nem uma autoridade legítima e incorreta. Exemplo, conheci um rapaz há alguns anos atrás que era homossexual e o motivo pelo qual ele se tornou homossexual foi porque o pai dele, autoridade legítima, mas incorreta, começou a querer doutrinar ele para ser um pegador de mulher. Então ele tinha 8 anos de idade e a primeira experiência que ele teve com isso foi o pai dele disse para ele tocar na priminha. Ele vai lá, levanta a saia dela e mexe nela. E ele não fez. O pai dele deu uma coça nele. Quando passou mais um tempo, uma outra situação, com família reunida, cafezão, essas coisas todas, o pai dele insistiu de novo e ele não fez. Aí o pai dele começou a chamar ele de viadinho. Porque tu é um viadinho, tu não quer pegar as meninas? 8 anos. Quando ele tinha 13 anos, o pai dele, então, na ânsia, né, de querer transformar o filho dele em macho, levou ele para um puteiro, para uma zona, e ele foi até lá. E chegou lá para ter a primeira experiência sexual dele aos 13 anos com uma prostituta. E isso é muito comum, tá, gente? Vocês acham que não é comum, mas isso é bem comum. Isso é muito comum. Muito comum. De pai levar o filho para a zona. Muito comum. Não é raro, é comum. E aí, quando chegou lá, ele ficou tão traumatizado quando a mulher, bem mais velha do que ele, tinha 13 anos, tirou toda a roupa dele e ele começou a chorar. O pai dele, então, num ato de raiva, porque o pai dele estava se sentindo humilhado diante das mulheres ali, deu uma coça nele na frente de todo mundo. E aí ele falou assim, ó, se é para ser um homem como você, eu prefiro ser viado. E foi. E foi. Muito tempo. E foi. E tipo, era uma autoridade legítima? Era o pai. Estava incorreto? Estava. Eu não estou falando dentro desse caso. Porque dentro desse caso, Deus autoriza você a desobedecer seus pais em qualquer coisa. Qualquer coisa que foge do padrão da justiça, você pode desobedecer os seus pais. O conceito de honrar pai e mãe está muito dentro do aspecto se o pai te criar de acordo com o conselho do Senhor no caminho que você tem que andar. Se o seu pai e a sua mãe não te criarem isso, Deus não vai punir você por desobedecê-los ou desonrá-los. Isso está muito quieto. Muito, 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 muito isso. E tipo, a situação de trauma era muito forte, né? Eu fico lembrando desse rapaz até hoje, assim. Então, tipo, quando a gente fala sobre idolatria e feitiçaria, nós estamos falando sobre rebelião e teimosia. Mas a rebelião é sempre contra uma autoridade legítima e correta. Não é contra uma autoridade legítima, quem não é autoridade sobre você, mas quer ser, ou uma autoridade legítima, mas incorreta, que está conduzindo você no caminho que você não tem que andar. E isso impede a sua conversão. Se você está iludido,
se você está com comportamento de manipulação, ou se você está querendo divinizar, sabe? Colocar a sua opinião no status de a verdadeira verdade. Há coisas mais verdadeiras que a própria verdade. Quando você começa a divinizar a sua opinião, transformar ela como a única realidade, a única verdade que você aceita, isso também te impede. Mas a última coisa que eu quero falar com vocês é sobre autocondenação, e eu queria que a gente lesse João 21, do 1 ao 17. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Respondeu-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com as suas vestes, porque havia se despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, dá uns 50 metros, um pouco mais ali. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima os peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que eram o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Só que eu quero que você entenda aqui que são verbos diferentes. Jesus está perguntando: você me ama muito? E aí Pedro está respondendo: sim, Senhor, eu gosto de ti. São verbos diferentes, não sei por que eles vão traduzir assim. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele lhe disse: então apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo, ou sabes que eu gosto de você. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. E eu quero que vocês entendam que a autocondenação, ela não vai surgir no início do seu processo, nas suas primeiras conversões. A autocondenação é um estado onde você vai estar no nível de Pedro, vamos dizer assim. Você já se converteu, você já cresceu muito, você já evoluiu, mas existe aquela área que é muito punk ainda, é uma sujeira muito grande. Você já viu, já foi usado por Deus, vou botar essa expressão, apesar de eu detestá-la, mas eu acho que dessa forma vocês ainda entendem um pouco melhor. Você detesta a expressão usada por Deus? É porque Deus não usa ninguém, certo? Ninguém gosta de ser usado por alguém. Mas Pedro, ele já tinha feito bastante coisa. Você vê no livro de Lucas que os discípulos já tinham curado enfermos, expulsado demônio, ou seja, Pedrão estava toda na nova vida dele. E quem traiu Jesus não foi Simão. Quem traiu Jesus? Não foi Simão antes,
sabe, de conhecer a Cristo, que tinha sacaneado Jesus. Não, quem negou Jesus foi o Pedro, a nova criatura. Não foi o antigo eu, não foi o Simão, porque todo mundo sabe que o nome do cara antes era Simão, por isso que o pessoal durante um tempo chamava ele também de Simão Pedro, certo? Mas aí ele nasceu de novo, o nome dele foi trocado para Pedro, certo? Então não foi Pedro, não foi Simão que sacaneou, não foi Simão que jogou. Tudo bem, o que Pedro fez era um problema que vinha desde a época de Simão, inegável, mas era uma área muito tratar, muito forte para tratar. Era um problema muito sério, como eu falei. Pedro, ele olhava para os outros discípulos e ele não identificava, porque cada um tem um nível de intimidação para vencer. Cada um tem uma área de covardia para lidar. Por quê? Porque Satanás, ele trabalha na iniquidade por meio do medo e cada um de vocês vai ter que vencer os seus próprios medos. E Simão é aquele cara que ele olhava para os outros e dizia: ah, mas eu não sou igual fulano. Porque eu não levo desaforo para casa. Eu falo tudo o que eu quiser. Só que cada um tem a sua área de medo e covardia para lidar. E aí Simão olhava para João e não se identificava, porque João tinha os seus medos e Pedro não tinha esses mesmos medos. Ele olhava para cada um dos outros discípulos, que não eram só 11, não cai nessa ilusão. E ele não se identificava com ninguém. É por isso que ele dizia: mesmo que todos fiquem envergonhados, escandalizados de caminhar com você, eu jamais me escandalizarei. Senhor, como eu não posso ir com você para qualquer lugar se eu estou disposto a dar a minha vida por você? Por ti eu entreguei minha própria vida. Pedro foi o cara que quando Jesus chegou assim, ó, e quem não renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Ele falou assim: cara, eu já larguei até a minha mulher para tua casa. E não é exatamente que ele largou até a mulher para tua casa, que a gente sabe que ele viajava com a mulher dele para fazer as missões e as evangelizações que ele tinha que fazer. Mas ele queria dizer que muitas vezes ele não priorizava o casamento para poder estar com Jesus. E você já larguei até e nós que tudo te largamos e te servimos, o que vai rolar com a gente? Aí Jesus, Pedro é aquele cara, então ele dizia assim: eu não sou covarde. Imagina, eu sou um dos seus discípulos mais fiéis, eu sou um dos discípulos mais íntimos e mais próximos. Toda vez que tu quer fazer uma parada diferentona, sou eu, o outro chato ali e o Tiago que vai. O João, né? Eu, o outro chato ali e o Tiago que vai. Como assim você diz que eu sou covarde? Como assim você... Não, eu não sou covarde. Só que aí aconteceu. No dia que Jesus foi preso, era a área de limite de Pedro. Isso aqui era uma área que Pedro não enxergava. E mesmo que Jesus dissesse: você tem esse problema? Não, eu não tenho não. Tu tá exagerando. Porque Pedro realmente acreditava que ele era capaz de dar a própria vida por Jesus. Ele realmente acreditava nisso, com toda a força do coração dele. Ele não estava falando da boca para fora, até porque o Pedro não era esse tipo de pessoa. Só que aí, uma menininha, pirralha, no meio da fogueira, falou: tu não estava andando com ele? Não, não estava não. Não, tu estava sim. E ele negou. Só que eu quero dizer assim, ó. Quando um adâmico ou um não regenerado é pego numa mentira, por ele não amar a justiça, aquilo ali vai ter pouca reação sobre ele. Ele vai ficar envergonhado por ter sido pego, mas não vai doer tanto. Agora, quando um justo é repreendido, quando um filho do reino ama a justiça e ele caiu numa transgressão, ele pode entrar num processo profundo de autocondenação, porque o que foi que eu fiz? Porque uma coisa é um Adão, imagina, né? Você está aqui me corrigindo por ter mentido para você e me levanta para mim quantas vezes você também não mentiu. Agora, um regenerado, não mais um Simão, um Pedro, quando ele é repreendido, e foi sério,
Porque diferente de Judas, que acreditava que tinha matado um homem inocente, Pedro tinha uma correta revelação de quem Jesus era. Então Pedro sentia o que ele fez. Judas foi tão covarde que acabou tirando a própria vida para não lidar com as consequências daquilo que ele fez. Pedro não tirou a própria vida. A justiça já estava funcionando, mas ele falou: eu não mereço mais ocupar o meu lugar. A autocondenação vai fazer isso com você. Porque Satanás vai dizer assim: qual é a desculpa que você tem agora? Você sabe tanto de Deus. Você já caminhou, já fez isso, já aconteceu. Você já não sei o que, e agora você faz isso outra vez? Qual é a desculpa que você tem agora? Você não merece. A autocondenação, e por que eu digo autocondenação? É porque você está estabelecendo a forma como você vai lidar com as suas transgressões. Não é aquilo que Deus estabeleceu para você, é a forma como você acha que deve tratar isso. E a autocondenação vai fazer com que você, Pedro, saia do seu lugar e volte a pescar. Não foi Simão quem traiu ou negou Jesus, foi Pedro. E eu vou dizer para você que até que você se torne perfeito na justiça, que você compreenda toda a justiça de Deus e caminhe por ela, você irá tropeçar. Sabe, amado? Você vai dar vacilo. Até que você esteja firme na verdade, você vai vacilar. Vai. Mas você precisa entender que o seu arrependimento e a sua mudança ainda é mais importante do que o que você fez. E você tem que ver que Jesus, ele, assim que ele ressuscitou, ele chegou para as mulheres assim, ó, fala para os discípulos e a Pedro que eu vou encontrar eles a tal lugar. Pedro não foi. Pedro até ouviu o testemunho quando as mulheres falaram que ele tinha ressuscitado, foi até o local e viu que ele estava realmente fora do túmulo, mas ele não foi se encontrar com Jesus. Foi isso que eu disse. Jesus teve que aproveitar o momento que Pedro foi pescar para cercar ele lá, porque todas as outras vezes Pedro não apareceu. Ele virou pescador de novo. Ele não apareceu. Então Jesus pegou e vou aproveitar, porque pescador sai de madrugada. Quando ele voltar para a praia, eu vou estar aqui, não tem como correr. E aí, Jesus começou a ministrar na vida de Pedro de novo. Pedro, você me ama mais do que todos os outros? Deixa eu ver qual é a medida, porque na tua cabeça, tu achava que tu me amava. Aí Pedro, não, Senhor, tu sabes que eu gosto de ti. Tá, não tem problema não. Continua o seu... Eu apacento os meus cordeiros. Vem cá e assume o teu lugar. Passa um tempo. Mais um peixinho aí? Alguém quer pão? Pedro, e aí? Tu me ama? Senhor, sabes que eu gosto de ti. Não tem problema não. Vai lá e volta pro teu lugar. Terceira vez. Então, Pedro, quer dizer que tu gosta de mim, então? Que na terceira vez Jesus usou o mesmo verbo. Aí ele começou a se entristecer e disse, Senhor, tu sabes que eu gosto de ti. Ele, Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. Quando você era moço, isso é o versículo seguinte, você ia pelos caminhos que você queria ir. Quando você for velho, o pessoal vai te conduzir por um caminho que você não vai querer ir, mas ainda assim você irá. O que o Jesus estava dizendo para ele, assim, ó, Pedro, você não é mais aquele cara que tinha medo, você agora realmente vai entregar a própria vida por mim. Você se tornou esse cara, seu arrependimento já trouxe mudança, só volta para o teu lugar. O problema da autocondenação, querido, ela vai impedir você de permitir-se voltar para o seu lugar. Ela vai fazer você desistir de quem você é e de ocupar o seu lugar. E ela também vai conduzir você a voltar a pecar.
Toda pessoa que se autocondena volta a praticar as coisas pelas quais ela se condena. Por quê? Porque a autocondenação, ou o ambiente de condenação, porque o ambiente verdadeiro de condenação é quando Deus bate o martelo sobre aquela situação. Se Deus não bateu o martelo, se ele ainda está em aberto, se você ainda está dentro do tempo de misericórdia, você não tem o direito de se autocondenar. Você está entendendo? É aquilo que eu falo, é uma questão de saber o seu lugar. Nenhuma das ações que você faz é julgada por você, porque isso não seria um julgamento justo. Você tem muita emoção envolvida no processo. Tudo que você faz de errado é julgado por outros que possuem uma autoridade superior à sua. Mas quando você se autocondena, você se torna o juiz, o réu, o promotor, né, o advogado de defesa, o júri, e mais o repórter lá em frente ao fórum da sua situação. Você quer exercer todas as funções no seu julgamento. E isso que vai fazer? Vai voltar a te tirar do seu lugar, a viver a vida que você vivia antes, e você vai voltar a praticar isso que você tanto condena. Por quê? Porque a condenação, a falsa, é um ambiente de Satanás, já que ele é o seu acusador. E ele vai, e Satanás adora fazer um processo cíclico. Ele te xinga um monte, te esculacha, zomba de você por aquilo que você fez de errado, e aí depois ele te conduz a fazer novamente aquele processo de erro, e depois ele acusa você de novo, e assim ele vai condicionando você a acreditar que você jamais irá mudar. Porque o ensino é repetitivo. Você vai perceber que muito dos seus traumas, das situações difíceis que você passou na vida, você passou por ela mais de uma vez. É por isso que hoje você acredita que com você sempre será assim. Você não passou por ela uma única vez. Você passou por ela muitas vezes. E enquanto você não acreditava e não concordava com isso, você estava passando, mas você pode perceber que no dia que você concordou, até não passou tanto, mas você já estava com a mente feita sobre aquilo ali. E nada mais destrutivo para um novo nascido é aceitar que ele agora, depois de... Porque, tipo assim, tem certas situações que você consegue jogar as culpas no seu antigo eu. Não, mas eu era... Antigamente, né, não era quem eu sou hoje. E agora, Pedro, que você errou enquanto você é quem você é hoje? Só que a verdade é, você ainda não está perfeito. Então você ainda irá cometer alguns tropeços, porque você ainda não está firme na justiça. E isso, aos olhos de Deus, é completamente esperado. Você não vai exigir que ele corra com menos de 1 ano de idade, agora que ele começou a ficar em pé. Mas quando você está em autocondenação, você vai achar que ele tem a obrigação de correr, porque ele já consegue ficar de pé. Está conseguindo perceber? Você vai começar a exigir de você mais do que o seu nível de maturidade é, porque na autocondenação é assim que Satanás faz. Ele vai pegar cada coisa errada que você fez, vai tirar do contexto da situação e vai começar a jogar na sua cara de maneira bem distorcida. E se um sionita não acredita na mudança, a justiça perde o efeito sobre ele. Porque um dos principais aspectos da justiça para os filhos de Adão é de que você é a crença de que você é capaz de se tornar uma outra pessoa. Todo sionita que ministra na vida de outra pessoa acredita piamente que você é capaz de se tornar uma nova criatura. E a autocondenação faz com que você perca a fé em você. E isso vai impedir você de converter-se, de caminhar na liberdade que você tem que andar. Se estiver tratando áreas da sua autoestima, e áreas da sua autoestima, meu amor, hoje é só uma introdução sobre esse assunto.
Mas vai ter coisas bem específicas. Se você se acha burra, se acha feio, se acha incapaz, se acha eu não mereço isso, se eu não acho eu não mereço aquilo, todas essas opiniões incorretas da forma como você deveria ver, Deus vai tratar. E aí você, durante um tempo, vai ter os mesmos comportamentos, sabe? Você é do tipo que foge. Aí tu sempre tá correndo. E aí vai chegar, mas eu nunca vou mudar porque corri de novo, fugi de novo, troquei os pés pelas mãos outra vez, de novo. Então você vai se autocondenar. Para mim não tem mais jeito, para mim não isso, para mim aquilo outro. E inúmeros serão os argumentos que Satanás vai plantar sobre você. A autocondenação, ela não virá agora que você está começando na sua caminhada. Ela geralmente, porque Satanás poderia ter pedido para provar Pedro durante os primeiros anos do discipulado de Pedro, não poderia? Mas por que ele pediu no meio? Porque no meio, quais as desculpas você tem? Você já está trabalhando no ministério, você já curou enfermos, você não sei o quê, você já conhece a verdade, você já está nesse nível, e agora você faz uma lambança dessa? Ai, com medinho? Ficou com medo de uma garotinha? Eu quero que vocês entendam que isso vai ocorrer com vocês. Isso vai ocorrer com você. Quando começar assim, quando você começar a identificar, eu tenho medo disso. Eu tenho medo das pessoas. Eu muitas vezes não falo a verdade para as pessoas porque eu tenho medo da reação delas, então eu acabo concordando com elas. E N medos, eu tenho medo de aceitar determinada oportunidade, tenho medo de fazer isso, tenho N medos, ou tenho outras áreas de caráter para ser trabalhada, não importa. Quando começar a dizer, Deus, eu quero tratar isso, eu quero vencer isso, eu quero deixar de ser assim. Satanás vai querer levar você a acreditar que você é impossível mudar nessas áreas. E se você é impossível mudar, a justiça, que para você é um novo e vivo caminho, vai ficar complicado de aceitar isso. Então hoje eu já estou realmente encerrando. Eu queria trazer essa introdução. Nós iremos conversar sobre domínio e autodomínio, né? Só que dentro do conceito de autodomínio, nós iremos falar sobre autoestima, que foi o que a gente falou hoje, e sobre esses empecilhos. Nos próximos encontros, nós iremos falar sobre outras coisas, mas a primeira coisa que eu quero que você se lembre é que a partir de agora, isso sempre ocorre. Cada vez que eu termino de ministrar alguma coisa, ao longo da semana e do mês, no nosso próximo encontro, aquilo que eu estou trazendo aqui, você vai passar por experiências dentro desse assunto que eu estou te ministrando. Então não surte. Não ache que o que está acontecendo comigo. Não ache antes o que está acontecendo comigo. Eu estava tão bem, de repente eu estou tão atribulado. Se lembre, ela falou que eu vou, à medida que eu vou querendo trabalhar e tratar e me libertar disso, eu vou passar por situações para me ajudar a identificar as áreas que eu tenho problema. Porque quando a gente tem medo do próprio coração, a gente é meio viscerado, sabe? Tem coisas que a gente faz e a gente não entende por que faz e nem enxerga que tem aquele problema ali de tão enterrado para nós que isso está. Então algumas coisas precisam, alguns comportamentos, alguns traumas precisam ser desenterrados para poder ser tratado. É como eu falei, você tem que entender que a partir do momento que você entra no reino de Deus, a sua vida vai ser abalada mesmo. Mas não te preocupa, né? Vai vir a ordem depois desse caos aí. Mas já para avisar que é isso que vai acontecer. Belezinha? E eu terminei porque de tarde eu tinha calculado que eu vou fazer menor por causa do almoço. Pois não, vai ser menos tempo por causa do almoço, porque senão a gente daqui a pouco eles estão dormindo um em cima do outro aí.